Nós estamos aqui com o TVE Entrevista Especial de hoje. Eu queria agradecer a honra de estar aqui na TVE Entrevista Especial, o convite que me foi feito, especialmente por estar aqui entrevistando João Pedro Stedley, principal liderança do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, embora ele não goste muito do principal, economista e um dos defensores da reforma agrária no país. Stedley é autor de diversos livros, como A Questão Agrária no Brasil, Latifúndio, o Pecado Agrário Brasileiro e Brava Gente, a trajetória do MST e a luta. Na entrevista, vamos falar sobre sua trajetória à frente do movimento há mais de 30 anos, do movimento que luta pela reforma agrária e a justiça social no Brasil. Sobre a atual conjuntura política nacional, após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e também a resistência da sociedade diante das medidas adotadas pelo governo golpista de Michel Temer. Stedley, não foi propriamente um ano muito feliz e nem pródigo em grandes notícias. O que foi este ano e o que se espera na sequência para o ano de 2017? Emiliano, você tem razão. 2016 foi uma tragédia para o povo brasileiro, para a sociedade em geral. Por quê? Porque a sociedade brasileira vem enfrentando uma crise econômica que ameaçou em 2008, aí o Lula segurou nos trancos, eclodiu em 2013 e a juventude foi para a rua e ela se intensificou 14, 15 e 16. Sempre que há uma crise econômica, portanto, a produção deixa de crescer, o resultado da crise econômica, que é a base material de qualquer sociedade, ela produz dois efeitos imediatos. Primeiro, aumentam os problemas sociais, os conflitos entre as classes, porque na crise não dá mais para aplicar aquela política de todos ganham. Alguém vai perder com a crise. Segunda consequência é que, do ponto de vista político, as classes que se arrumavam na instituição via partidos, e no caso do Brasil, estavam convivendo num governo de conciliação de classes, essa conciliação se rompeu. Isso ficou evidente na eleição de 14, que quase Dilma perde a eleição, porque o PMDB e outros partidos que eram base do Lula caíram fora. Então, nós temos agora... Você acha que ali já caíram fora? Aí já caíram fora. Só a Dilma não foi avisada, e isso que causou espécie, quando ela montou o governo em 2015, incorporou os mesmos partidos conservadores, como o PMDB, o PSD do Kassab, que não tinham feito campanha para ela. E o pior, botou de ministro da Fazenda o representante do Bradesco, ou seja, do capital financeiro, que é um dos causadores da crise. Então, a política econômica de 2015 foi um desastre para a classe trabalhadora. Então, nós temos uma crise econômica que é a base de tudo, que inclusive tem as suas origens no domínio do grande capital internacional sobre a nossa economia, e dessa crise econômica se gerou uma crise social, porque os problemas foram aumentando, e se gerou uma crise política, porque as classes agora precisam debater e disputar entre elas quem que vai pagar a conta da crise econômica. E é isso que nós estamos enfrentando nesse momento. De um lado, a burguesia brasileira, dominada em especial pelo capital financeiro e pelas grandes corporações internacionais, elas querem aplicar um plano neoliberal, que significa jogar para as costas da classe trabalhadora todo o peso da crise. E aí que se localiza a origem do golpe, então? Aí que se localiza a origem do golpe, dito, abre aspas, pelo próprio presidente golpista Michel Temer, quando, no mês passado, ele foi aos Estados Unidos, se reuniu com seus verdadeiros patrões num jantar com empresários norte-americanos em Nova York, e ele disse didaticamente: nós tivemos que dar um golpe institucional porque o governo anterior não aceitaria
o plano neoliberal para salvar as empresas de vocês. E nós chegamos a apresentar esse plano, ele disse, né? E chegamos a apresentar, mas ela não quis. Mas ela não quis. E por conta disso, nós tivemos que dar o golpe. E qual é a essência do plano neoliberal que os golpistas estão aplicando? É justamente um plano para salvar as empresas e jogar todo o peso da crise econômica sobre a classe trabalhadora, sobre o povão. E de modo especial o capital financeiro. Primeira medida. Para as empresas, capital financeiro e grandes empresas, corporações, elas têm que recuperar a taxa de lucro. Senão elas não crescem, senão elas não acumulam. Para recuperar a taxa de lucro, só tem um caminho no capitalismo. É aumentar a exploração sobre os trabalhadores. Eles aumentaram o desemprego. O desemprego é uma política deliberada do capital na crise. Porque tu bota para a rua teus funcionários, tu diminui o peso da folha. E, ao mesmo tempo, tu deixa a classe trabalhadora... A remuneração também você diminui com isto. Exatamente. E, com o desemprego... O preço da força de trabalho. Exatamente. Né? E o desemprego, tu deixa a classe trabalhadora de joelhos. Porque quando atinge esses níveis que nós estamos hoje, de 14%, 15% de desemprego, a classe fica com medo de reagir, de fazer greve, de aumentar, de pedir aumento do salário. Bem, segundo a parte do plano, aumentar a ganância e se apropriar privadamente dos recursos da natureza. Então eles vieram com toda a sede ao pote para, primeiro, pegar o petróleo. Foi a primeira medida que o Temer mandou para o Congresso. Já estava pronta. Estava pronta pela verve do Aloysio Nunes, que já foi de esquerda e foi o primeiro que, depois do golpe, correu aos Estados Unidos prestar conta para Hillary. Mas como Deus existe, deu trunfo. Então os tucanos agora ficaram sem aliado nos Estados Unidos. Bem, fecha parênteses. Estão querendo aprovar uma lei que permite a venda de terras para esse capital estrangeiro. Vocês aqui na Bahia vão ver o que seria isso, que nós vamos impedir. Mas se eles aprovassem essa lei, toda aquela fronteira agrícola do oeste baiano, eles vão entregar tudo para os argentinos, para os americanos, para os chineses, para quem quiser vir aqui se lucupletar. Eles estão privatizando as fontes de água, porque é uma das principais maneiras de tu se apropriar de uma renda extraordinária. Porque essa água aqui não é feita pelo homem, portanto não tem valor. Mas ele pegando lá da natureza, bota num plástico, te vende por R$5. Não há lucro maior do que se apropriar da natureza. Bem, terceiro plano deles, se apropriar dos recursos públicos. Então, nós pelos impostos amontoamos o nosso dinheirinho, sem se dar conta, lá no Tesouro. As empresas capitalistas, então, vão lá igual aves de rapina, pegar o dinheiro do Tesouro. Como é que eles estão fazendo isso? A PEC 55. Ou seja, impuseram limite de gastos para a educação, para a saúde, para a reforma agrária. Durante 2 décadas. Para a moradia, durante 20 anos. Eles estão dizendo para nós, ó, durante 20 anos esse dinheiro aqui é meu. E vocês tiram a mão daí. Não é com vocês. Entendeu? Bom. Tirar os pobres do orçamento. Tirar os pobres do orçamento. Quarta medida deles, que afeta a soberania nacional. Todos aqueles programas estratégicos que, bem ou mal, estavam em curso com o governo Lula e Dilma, eles botaram para debaixo do tapete. E as Forças Armadas, ou você aí que é do Exército, da Aeronáutica, está me ouvindo, vocês estão em perigo. Porque o projeto do submarino nuclear, que seria uma forma de nós ter autonomia científica e tecnológica no mar, eles amorcegaram e tiveram coragem de prender o principal inspirador desse plano. Daquele projeto, que é um projeto revolucionário do ponto de vista da soberania nacional. É esses mesmos que querem botar a mão nas nossas terras. Então, te imagine os estrangeiros comprando todas as nossas terras na área de fronteira, ou a mineração. Então, a soberania nacional está em risco com esse governo golpista. E a quinta medida deles, do plano deles, do macro, é se realinhar a economia brasileira com os Estados Unidos. Porque antes a política era BRICS e América Latina, que é o grande mercado que nós podemos disputar nós e as nossas empresas brasileiras. E eles acham que isso é besteira. Eles querem que as empresas brasileiras estejam um papel coadjuvante
com as empresas americanas. Como se os americanos, por boa vontade, repartissem o mercado conosco, ou coisa parecida. E como eu disse antes, a nossa sorte, quando a dialética falha, é que Deus existe. É que lá nos Estados Unidos, os tucanos e o Temer estavam alinhados com a Hillary Clinton, ela perdeu, o Trump tem uma política nacionalista para defender ainda mais os interesses dos americanos, de maneira que eles ficaram sem pontes de diálogo com os americanos. E eles tinham a ilusão, com essa puxação de saco com os americanos, que poderia acontecer o que aconteceu em 64, que você deve se lembrar muito bem. Quando foi dado o golpe aqui em 64 e a economia estava em crise, igual que agora, eles fizeram uma parceria com os americanos. E os americanos, para nos tirar da possível esfera soviética e cubana, de fato, botaram o ministro de planejamento, que era o Roberto Campos, homem de confiança dos americanos, absoluta, e investiram nos primeiros 3 anos, de 64 e 66, 100 bilhões de dólares na economia brasileira, que gerou uma dívida externa para o Brasil, que até hoje não pagamos, porém, gerou o milagre brasileiro. E a economia brasileira voltou a crescer de uma maneira exuberante com uma poupança americana. Entre 68 e 73. Foi né? o milagre brasileiro. Bem, eles investiram entre 64 e 66 e isso apareceu... Entre 68 e 73. E 3. O Bom, milagre. Agora, a economia americana está em crise. O capitalismo está em crise. Então, eles não têm dinheiro para vir aqui investir. O que o capitalismo internacional está fazendo é, eles vêm ao Brasil para aumentar a exploração sobre nós, para poder levar dinheiro daqui e salvar suas empresas lá. Agora, me diga uma coisa, as características deste golpe, não foi mais um golpe militar, foi um golpe que contou com a participação decisiva do judiciário, da mídia brasileira e desta parcela do Congresso brasileiro, que é a maior parcela, a maior parte do Congresso brasileiro, não vou dizer todos porque não é verdade. As características deste golpe, vamos chamar inovador, que ocorreu no Brasil agora. Eu acho que você tem razão, é um golpe sui generis. Ele tem um modus operandi próprio, que a bem de verdade foi testado antes pelas forças do capital. Em Honduras e no Paraguai. Em Honduras e em Paraguai. E que só é possível ser implementado quando a burguesia tem hegemonia completa do Congresso. Então, claro, 136 deputados votaram contra, mas entre 513, a hegemonia era do capital, é do capital até hoje. Eles tinham hegemonia no poder judiciário, né? Completo. Em todos os níveis, e tem hegemonia na mídia. Sem dúvida. A Globo tem um papel fundamental de argumentar e justificar a necessidade do golpe. E a quarta força que eles tinham era a Operação Lava Jato, onde misturava Polícia Federal, que ninguém controla. Que é um absurdo, nenhum país do mundo é assim. Nenhuma parte do mundo é assim. O juiz Moro e o Ministério Público Federal, da qual o seu Janot se abastece ideologicamente nos Estados Unidos. Todo mundo sabe disso. Bem, o próprio Dr. Moro também se abastece. Viaja semanalmente à Universidade de Harvard. Não sei o que ele vai fazer lá, mas esse é o problema dele. Agora, então a burguesia, diante da crise econômica, ela tinha o controle hegemônico das 4 principais poderes, mas não tinha hegemonia no poder executivo. Então ela ficou testando ao longo do ano de 2016 quando é que ela poderia dar o bote. Você não acha que começa antes essa articulação, não? Essa articulação golpista, ela não poderia ter ocorrido neste ano. Acho que ela vem de algum tempo, essa tentativa, ou essa preparação deste golpe, não? Você tem razão. Como conspiração... É esse sentido. Todo mundo sabe, está nos jornais, que a burguesia começou a conspirar contra Dilma no outro dia da eleição de 14. Isso sem dúvida. Quando eles foram a Belo Horizonte festejar, e aos 44 do segundo tempo, de pênalti, a Dilma ainda ganha o jogo, eles voltaram para São Paulo e começaram a conspirar imediatamente. Isso o Reale Júnior diz, que eles começaram a fazer as reuniões nas mansões de São Paulo, com os banqueiros, né, para conspirar, para preparar as condições para o golpe.
Mas eles não tinham certeza de quando poderia ser desfechado o golpe, porque isso dependia da correlação de força. Na minha opinião, 2015, o governo Dilma só deu tiro no pé, que botou o Levi no Ministério da Fazenda, que já passou a aplicar uma política econômica contra os trabalhadores. Sem dúvida. E isso tirou base social da Dilma. A Dilma foi eleita com 54% do E com povo. um programa ousado, que ela foi eleita. Foi eleita com um programa e começou a aplicar outro, do Aécio. É verdade. E então, ela tinha um apoio de 54% em outubro, e 6 meses depois, lá por abril de 2015, já estava com 8%. E isso foi fundamental, porque a burguesia conspirando... Foi um sinal para eles. Fundamental para eles. Porque a burguesia conspirando, ela tem mecanismos de controle diário da opinião pública, que nós nem sabemos. Ela vai dosando como é que a opinião pública está se comportando sobre os temas nacionais. Aí, em 2016, quando houve a tentativa de enquadrar o Cunha e ele acelerou o impeachment, a burguesia percebeu que a massa da classe trabalhadora não defenderia o governo. E foi assim que aconteceu. Então, eles aceleraram o pedido de impeachment. E o curioso é eles terem deixado o Cunha até o momento exato de que ele acelerasse o impeachment para depois, então, jogar a carga ao mar. Exatamente. Aliás, o nome dele é muito sugestivo para nós que trabalhamos no campo, que temos porque domínio enfiou do uma campo. cunha. Ele foi uma cunha Ele para foi derrubar a árvore. Depois que derrubou a árvore, bota a cunha E fora. joga a cunha, Foi isso que ele joga fez. a cunha fora. Deve estar lá em Curitiba agora, se arrependendo. Nós vamos dar um breve intervalo e depois vamos continuar essa entrevista muito rica para todos nós com João Pedro Stedley.